Boa tarde, Daniel, e a quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. Estudos recentes realizados por centros de referência e universidades em todo o mundo apontam que o uso excessivo do açúcar pode estar relacionado a pelo menos 45 tipos de doenças que podem afetar a todos nós. Nesse rol de doenças, além das conhecidas obesidade, diabetes, situações relacionadas ao nosso cérebro. Doenças como o esquecimento, a dificuldade de memorização e desenvolvimento de atividades, alterações de humor, depressão e até Alzheimer. E para tratar desse assunto e trazer mais esclarecimentos, a gente vai conversar agora com Williams Borelli, ele que é médico neurologista e coordena pesquisas do Centro de Memória do Hospital Moinhos de Vento, que fica em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, na região metropolitana aqui do nosso estado. Boa tarde, Williams. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Thelma. Eu que agradeço o convite e estar aqui com vocês é um prazer poder falar desse assunto. Pois é, a gente que sempre está preocupado com o açúcar relacionado ao diabetes e relacionado também, então, ao ganho de peso, obesidade, agora se descobre que existe um outro viés aí que pode complicar a nossa saúde, né, Williams, que é a questão do cérebro, da memória e até o desenvolvimento de doenças mais graves ou até da retenção de informações, do desenvolvimento cognitivo, pessoal que está em período de estudos aí também, que abusa do refrigerante, pode ter essas atividades comprometidas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, como é que essa cadeia se forma? Exatamente, Thelma. O que acontece é que a gente sabe cada vez mais que o açúcar ele tem um efeito danoso no cérebro. Na verdade, não só no cérebro, em todos os neurônios, né? Em todas as células de neurônios que passam pelo corpo. O que acontece é que o açúcar ele tem um efeito que ele é corrosivo para essas células, para os neurônios, e ele acaba queimando elas. Então, quando a gente acaba comendo muito doce, ou até o doce, o açúcar que está presente em outros alimentos, do tipo batata, massas, arroz, ele aumenta o açúcar no sangue e isso vai lá queimar o neurônio que fica no cérebro. Pega muitas áreas que são muito vulneráveis, que elas são mais frágeis para isso, e uma dessas áreas é a área da memória. Por isso que a gente sabe hoje que comer muito açúcar, né, através de doces ou desses outros alimentos, pode aumentar o risco de ter doença de Alzheimer, que é uma doença muito comum do esquecimento, né? E aí as demências também aumentam o risco. Williams, a gente estava conversando antes de iniciar essa gravação que existe já uma comprovação do desenvolvimento do diabetes relacionado com o Alzheimer, mas que independentemente disso, o uso excessivo do açúcar, como tu disseste agora, ele queima os neurônios, né? Ele pode comprometer áreas do cérebro. Então, não necessariamente uma coisa está ligada à outra, mas o uso excessivo definitivamente vai comprometer áreas do cérebro, né? O que se faz numa situação como essa? Está proibido o açúcar ou se pensa muito bem antes de utilizar esses alimentos, como tu disseste agora? Não é só o docinho, mas é o pão, é a batata, é a massa, tudo aquilo que depois de ingerido se transforma em açúcar. Exatamente, tá? Mas importante é a gente entender que esse açúcar, quando ele vem para o nosso cérebro, ele queima o cérebro. Então, na hora que for comer, não precisa parar 100%, mas tem que entender que ele pode trazer algum malefício, especialmente em quem já tem diabetes, né? Em quem não tem diabetes, a gente evita ter. Então, por exemplo, não precisa tirar todo o doce da vida, mas restringir, colocar uma sobremesa no final de semana, não comer todos os dias, né? Ter esse cuidado de não, quando for comer a sobremesa, não comer muito também, pensando que esse açúcar vai entrar e vai queimar as áreas da memória, né? Sempre colocar na balança o quanto que eu tô com vontade daquele doce e o quanto que ele pode me fazer mal no futuro. Outro dado que eu acho que a gente podia tentar mensurar é o que seria uma quantidade adequada do consumo de açúcar. Se eu pudesse, se tu tivesse como mensurar numa refeição. Tu já disseste que o ideal era que deixasse a sobremesa para o final de semana só. Porque às vezes a gente tem o hábito, principalmente quando se almoça fora, né?
A gente vai num restaurante ou vai num buffet, é uma tentação aquela mesa de doces. Dificilmente alguém almoça e não passa por ali, não vai pegar um docinho, não aproveita que tem aquela exposição toda de sobremesas feitas especialmente para nos seduzir, né, pela boca, não vai provar algum doce. Então, fica difícil resistir à tentação. Mas, afora isso, se eu consigo controlar esse impulso, o que mais eu deveria restringir? De que forma eu posso calcular uma medida que seria segura de consumo de açúcar para, no mínimo, reduzir esses riscos? Perfeito. Açúcar, a gente consegue ver. Uma dica bem prática é pegar a tabela nutricional que tem atrás dos alimentos. Ali a gente tem quantos por cento que aquele alimento, naquela proporção, tá dando de açúcar que eu posso no meu dia. Né? A gente pode ver isso através dos açúcares em si ou através dos carboidratos, que é um tipo de açúcar que anda dentro no sangue, né? Então, ali dá para ter uma ideia. A quantidade, ela varia de pessoa para pessoa, de acordo com o peso, etc. Mas ali a gente consegue ter uma boa ideia se a gente está comendo muito açúcar ou não. E uma coisa muito interessante que colocaram agora recentemente é alguns produtos que está escrito alto em teor de açúcar, recebe um selo. Então, quando olha para aquilo, tem que ter noção, ó, eu não posso tomar muito desse refrigerante ou comer muito desse alimento, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se a gente tem umas alternativas que não têm açúcar, é sempre mais importante a gente ir nelas. Por exemplo, existe o pão branco e existe o pão com fibras, o pão preto, né? Esse pão que não é o branco, ele geralmente tem menos açúcar, ele tem menos farinha refinada, ele é mais saudável. Outro exemplo é o refrigerante. Quando a gente puder escolher usar um refrigerante que não tem açúcar ou um que tem açúcar, a gente sabe que aquele que não tem açúcar ele vai ser mais saudável. E com relação às frutas também, né? Se considera frutas também nessa categorização? Quais as frutas que eu devo consumir, quais que não? Existe também esse risco no consumo de frutas? Então, mas existe, e quando a gente pensa até em reduzir o nível de açúcar, a gente tem que cuidar que tipo de frutas a gente vai comer. Por exemplo, em quem tem diabetes, não está liberado comer maçã e banana, que são frutas que têm muito açúcar nelas. Né? Quando a gente come elas, elas aumentam muito o nosso açúcar no sangue. Então tem que se restringir. Em compensação, abacate não tem tanto açúcar, né? Mas não pode colocar aquela colherinha de abacate que algumas pessoas colocam em cima. Existem outras frutas que são mais saudáveis em termos de açúcar. Isso, claro, depende muito do tipo de dieta que está se buscando. Mas pensando em açúcar, nem toda fruta é saudável. A gente falou sobre questões de memória, sobre queima de neurônios, mas aspectos que se possa avaliar de prejudicial do açúcar no sistema nervoso de uma maneira geral. É possível se observar, por meio desses estudos que já têm sido divulgados, alguma deficiência na função principal do sistema nervoso que tenha sido gerado pelo uso excessivo de açúcar? Sim, hoje tem muito estudo mostrando que diabetes prejudica principalmente memória, né? Aumenta o risco de demências em geral, mas principalmente demência por Alzheimer, né? Só para diferenciar um pouco, demência, nem toda demência é por Alzheimer, né? Mas a demência é um grande termo que abrange Alzheimer como a principal causa. Então, quando a gente fala em açúcar, a gente está dizendo que comer mais açúcar aumenta mais o risco de perder memória, e aí aumenta mais o risco de Alzheimer, né? E demência como consequência disso. O adoçante ou esses compostos que substituem o açúcar são uma alternativa viável e comprometeriam menos essa questão da saúde do cérebro, ou o caminho é realmente não utilizar nada? Existe essa alternativa e isso é bem importante, tá? Existem vários tipos de adoçantes que também vão dar esse tipo de prazer, mas não vão ter o efeito desse de dependência que o açúcar causa. Então, existem adoçantes do tipo sucralose ou estévia, que são alternativas muito mais saudáveis quando comparados com açúcar.
e isso também não comprometeria os neurônios e não daria esse efeito todo que a gente já vê publicado em estudos? Essa é uma ótima pergunta. O que acontece é que esses adoçantes, eles também não são 100% saudáveis, né? Eles também têm o seu risco, por exemplo, tem estudo mostrando que o uso de adoçante aumenta o risco de AVC, mas é num nível muito menor do que o açúcar. Então tem que se ponderar, daqui a pouco colocar um pouco de adoçante para evitar o açúcar, mas também não exagerar no adoçante, né? Tendo noção de que ele é mais saudável, mas ele ainda assim não é como se tirasse 100%. Dica de ouro para a gente encerrar essa entrevista para quem está em casa e vai iniciar a partir de hoje, baseado nas informações que tu trouxeste, uma nova rotina de vida. Por onde eu começo e de que forma eu posso repensar os meus hábitos para ter uma vida mais saudável e um cérebro mais saudável com menos açúcar? Eu acho que o primeiro ponto, Thelma, é a gente cuidar da alimentação em geral, né? Não só com açúcar, mas também com gorduras em geral, porque a gente sabe que comer fritura todo dia, por exemplo, faz muito mal para o cérebro. A gente sabe que não fazer exercício também faz mal. Então, a gente consegue associar isso tudo e prevenir, juntando isso tudo, até 50% dos casos de demência, né? A gente sabe hoje que uma a cada duas pessoas com demência poderia ter sido evitada. E isso começa exatamente pela boca, com o nosso cuidado da alimentação. Muito obrigada, então, Williams Borelli, ele que é médico neurologista, que nos concedeu essa entrevista. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço, fico à disposição. Nunes, conversei com esse especialista aí no tema e a dica é bom senso e, claro, agora a gente fica sabendo que o açúcar, além de causar doenças relacionadas ao peso e também o conhecido diabetes, pode ser um inimigo da memória. A dica que ele dá é, claro, bom senso e iniciar sempre uma reestruturação da alimentação de maneira geral, que a gente já sabe que bom senso é o caminho para qualquer medida relacionada à saúde e à longevidade.